Amados, eu já vou começar esse vídeo aqui confessando para vocês que é um conteúdo bem forte e eu desejo muito que você fique do começo até o final desse testemunho para você ser surpreendido, assim como eu fui. O tema de hoje é: sou amante do pastor, e essa confissão custou a vida do pastor, a vida da família do pastor, o ministério numeroso que aquele pastor já tinha formado e custou também a vida da própria amante. Vamos para o vídeo? Irmãos, esse testemunho que eu trago aqui para vocês hoje é algo que aconteceu há alguns anos atrás e aconteceu numa determinada igreja, né? Numa determinada igreja, o pastor estava se preparando para entrar no púlpito, né? Para trazer ali sua mensagem, fazer ali a sua pregação. E quando ele estava aos fundos da igreja, já se preparando para entrar, a esposa dele estava ali nos bancos, sentada com os filhos dele, esperando o esposo entrar para ela poder ouvir também, junto com as outras pessoas, aquela mensagem. Só que antes do pastor ir para o púlpito, uma mulher pediu a palavra. Foi até lá na frente, pegou o microfone e falou em alto e bom som. Ela disse o seguinte: olha, eu tenho um pecado muito sério meu para confessar aqui diante da igreja. E aí as pessoas todas pararam para escutar o que aquela mulher tinha para dizer, né? O ser humano, ele gosta desse tipo de coisa. E aí pararam todos para ver o que aquela mulher ia dizer. E ela falou: eu preciso confessar aqui na igreja que eu sou amante do pastor. Nesse momento, a esposa dele, que estava bem ali na frente dela, ouvindo o que ela estava falando, desmaiou. E os filhos caíram em cima dela, tentando acordar a mãe. O pastor, que estava lá nos fundos, ouvindo aquela declaração, veio correndo até o púlpito e gritou: menina, de que pastor você está falando? Que loucura é essa que você está dizendo? E a mulher insistiu: meu amor, eu preciso confessar. Eu preciso confessar para que eu seja salva e para que você também seja salvo desse pecado. Eu preciso confessar. Todos precisam saber. E aí foi aquela maior algazarra na igreja. Não houve mais culto, mas sim muita discussão, porque a igreja se dividiu. Uma parte acreditava no pastor, a outra parte acreditava na mulher. E aí a esposa do pastor puxou aquela mulher lá dos fundos da igreja, no quartinho dos fundos, e foi conversar com ela. Disse: fale para mim que isso é mentira, fale para mim que você está brincando. E a suposta amante falou: não, eu não estou brincando. E eu posso lhe provar isso. E aí ela falou: como você vai me provar? E ela disse: eu tenho algo a revelar para você que só você sabe. Que é uma marca que o seu esposo tem na genitália. A esposa do pastor ficou abismada com aquela afirmação, porque ela e o pastor haviam casado virgens. Então, como aquela mulher podia ter esse tipo de informação? A esposa do pastor então ficou paralisada, não tinha o que falar. E essa amante continuou a falar, dizendo que ele era muito carinhoso com ela na cama e as coisas que ele costumava dizer para ela. Então tudo aquilo surtou a mente da pobre esposa ali do pastor. E eu nem preciso dizer que aquele casamento acabou ali mesmo. Isso, acabou o casamento do pastor porque a esposa não acreditou mais na versão do pastor. Tudo que aquela mulher havia falado para ela tinha sido suficiente para confirmar o adultério. O pastor então perdeu a credencial porque o presidente da igreja foi visitar aquele pastor para acusá-lo de adultério e tomar a credencial dele. Esse pastor, ele se isolou no sítio, ele não queria ver ninguém, ele não queria estar com ninguém porque a esposa dele havia o abandonado e foi embora com os filhos. A esposa casou de novo, né? A ex-esposa, no caso do pastor, casou de novo, teve mais filhos e o pastor permaneceu isolado no sítio dele. E aí, mais de 20 anos depois de tudo aquilo ter acontecido, o presidente da igreja, o mesmo presidente que afastou o pastor e tomou a sua credencial, recebeu um telefonema de uma mulher que estava muito doente, em cima de uma cama, com câncer. Queria muito falar com o presidente daquela igreja. Então, o presidente se dirigiu até a casa da mulher. E chegando lá, uma mulher muito debilitada, em cima de uma cama, com câncer terminal, o presidente chegou para falar com ela e ela disse que via que ia morrer
e não podia morrer com aquele fardo. Ela tinha que tirar aquele peso das costas, confessando o que havia feito. Aquela mulher que estava em cima da cama era a suposta amante do pastor. E aí ela contou toda a história para o presidente. Ela disse que naquele período da vida dela, ela se apaixonou pelo pastor, mas tinha certeza que ele não ia querer nada com ela, porque ele era um homem de igreja, um homem de família, ele tinha filhos, ele era pastor e jamais ia aceitar as investidas dela. Ela trabalhava como faxineira no hospital e o pastor precisou passar por uma cirurgia de apêndice. Só que aí ele passou muito mal na cirurgia e acabou entrando em coma e ficou hospitalizado. Ela, que era faxineira, tinha acesso aos leitos, foi até o leito do pastor e observou bem o corpo daquele homem. Ela levantou o lençol e olhou e observou todo o corpo daquele homem. Durante 1 ano, ela martelou na mente como faria para destruir o casamento dele. Satanás plantou uma semente no coração dela e ela respondeu e ela obedeceu a esse chamado do inimigo. E aquela mulher arquitetou todo aquele plano e destruiu a vida do pastor e da família dele. O presidente da igreja, agora abismado e admirado com a astúcia daquela mulher, fez uma oração ali por ela, clamando a Deus juntamente com ela por perdão, e foi até o sítio onde o pastor estava isolado há mais de 20 anos. É muito tempo. Quando o presidente chegou lá no sítio, chamou o pastor para conversar, o agora ex-pastor, para conversar com ele, explicar para ele que havia conhecido a mulher que o acusara de adultério. Mas o pastor não se surpreendeu porque ele já sabia toda a verdade. Ele já sabia que tinha sido um plano armado por aquela mulher. O presidente então lhe pediu perdão por ter afastado ele das atividades e por ter acreditado na acusação da mulher. Ele prometeu trazer o pastor de volta para a igreja, devolver a credencial dele e se retratar diante do povo ao seu respeito, né, em seu favor. E o pastor disse: meu senhor, sem querer ofender, mas o senhor vai poder trazer de volta a minha esposa? O senhor vai poder trazer de volta os meus filhos? O senhor vai poder trazer de volta a minha dignidade, o meu respeito diante do povo? Não, o senhor não vai conseguir. Então, já que o senhor não consegue trazer a minha vida de volta, pode levar a sua credencial embora, porque eu não estou mais interessado. Pouco tempo depois daquela conversa com o presidente, aquele ex-pastor veio a falecer. E será que o assassino daquele pastor, a assassina daquele pastor, foi só a mulher que arquitetou o plano para destruir a vida dele? Não. Todos os que participaram de alguma forma daquela mentira foram os assassinos daquele pastor. As pessoas que disseminaram a mentira, as pessoas que acreditaram naquilo e saíram espalhando aquele boato, todos aqueles podem ser chamados de assassinos. Gente, essa palavra falou demais ao meu coração, porque muitas vezes, com apenas uma palavra, a gente pode destruir a vida de outro irmão. E o texto que a gente pode ler aqui, a gente pode ler o Salmo 93, tá? Eu recomendo para vocês lerem o Salmo 93, mas eu trago aqui Tiago, capítulo 3, verso 1 a 3, que diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juiz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Gente, essa palavra falou demais ao meu coração. Muitas vezes nós temos a razão, mas precisamos nos calar porque a sabedoria pede isso. Então, da mesma forma que esse testemunho falou muito ao meu coração, que tenha falado também ao seu. Não acredite em todo tipo de conversa e não saia por aí disseminando aquilo que você ouviu, mas não sabe que é verdade. Isso pode estar custando a vida de um ser humano ou mais de um. Pense nisso. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse testemunho, né, dessa história tão mirabolante que mais parece filme de terror.
E você pode procurar aí no YouTube outros vídeos falando desse mesmo caso, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que todos conheçam essa história e possam tirar dela alguma lição. Amados, eu agradeço demais para quem assistiu até aqui. Deixa aí nos comentários também, eu creio em Deus, se você crê, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus abençoe teu ministério e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.